Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bem-vindos, pessoal! Hoje estamos aqui na nossa aula de número 9 e a gente vai começar a entender aqui dentro do AutoCAD funções de cotas, textos e também de linhas de chamadas aqui. Não sei se é do conhecimento de todos, né? Cotas são elementos onde você mostra nos desenhos quais são as medidas específicas daquele local. Porém, aqui no AutoCAD, não sei se vocês se lembram, também lá no comecinho do curso, eu comentei com vocês que o programa ele vem configurado para projetos em milímetros. Automaticamente, se você vir aqui no comando de cota para criar uma cota linear, a cota vai ficar extremamente grande. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar qual que é a medida dessa janela, eu vou clicar nesse ponto, observem que a cota vai ficar enorme, mostrando que a janela tem 1,8 metros. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiramente aqui, pessoal, nessa janela um pouco mais abaixo, pluga aqui, a gente precisa criar um padrão de texto, um padrão de cota e um padrão de linha de chamada, tá? Ou seja, determinando que ele sirva para os nossos projetos em metros. Primeiramente, então, vamos criar um estilo de texto. O estilo de texto eu vou pegar baseado pelo Standard e aí eu vou clicar em novo, ou seja, ele está selecionado o Standard. Não seleciono um anotativo, tá, pessoal? Porque é para projetos que já estão em escala. Como a gente está trabalhando em um projeto em metros e na escala 1 por 1, seleciono o Standard, clica em novo. Então, esse texto aqui, eu vou colocar o nome dele de texto de ambientes. Ou seja, a gente vai usar esse texto para colocar o nome dos cômodos ali. Seleciono aqui o texto de ambientes e aqui eu tenho várias ferramentas. Qual o formato da fonte? Então vou selecionar aqui, por exemplo, o Arial. Aí eu tenho aqui centenas de formatos de fontes, que são as fontes mais conhecidas aí nos trabalhos, tá? Vou clicar aqui em Arial. Qual o estilo da fonte? Se ela vai ser negrita, itálica, deitadinha, um pouco mais gordinha ou não. Então vou deixar aqui normal, ela normal. E o tamanho dela aqui, não marquem anotativo e a altura. Eu sugiro que vocês coloquem aqui a informação caso vocês tenham tamanho de textos específicos. Só que eu quero que vocês não marquem isso daqui, pessoal, porque eu vou mostrar para vocês uma opção bastante importante na hora que você insere dentro do projeto, tá bom? Que às vezes as dúvidas dos alunos é em relação ao tamanho do texto. Então, não colocando essa informação aqui, ou deixando o número 0, essa informação tem que ser feita lá na hora que você clica na tela, tá? E aqui um pouco mais abaixo você pode pôr o texto de ponta cabeça, pôr o texto ao contrário, invertido. O tamanho do texto, se ele vai ficar com o tamanho original dele 1, se você vai dobrar de tamanho ou não, e se você vai deixar ele inclinado ou não, tá? Aqui embaixo não precisa de nada disso. Pode selecionar aqui texto, definir atual. Quando você vem em definir atual e clica em fechar, a partir desse momento o texto que você estará digitando será baseado pelo estilo que você criou, chamado texto de ambientes. Então, você pode vir aqui em estilo de texto e criar dezenas de tipos de textos aqui. Escrever aqui texto de cota. Então, a gente pode selecionar esse daqui, novo. Vamos pôr assim, cotas. Esse de cotas, eu vou dar um OK. Eu quero que ele seja Arial, que ele fique itálico, um pouco deitadinho assim. Então, ele vai ficar um pouco deitado. Tá? Não é muito comum, mas é apenas para vocês verem a diferença. E também a altura dele aqui, A altura dele, pessoal, eu já vou definir pelo que eu tenho no projeto. Então, entende-se assim. Como a gente está trabalhando em um projeto na 1 por 1, e vamos supor que eu queira um texto que tem exatamente o tamanho da espessura de uma parede, com altura de 15, mais ou menos. Então, eu venho aqui e coloco a altura da espessura de parede. O que vai acontecer? O meu texto terá exatamente o tamanho da espessura de uma parede. Se eu vir aqui, pessoal, e colocar o número 1, falar assim, eu quero meu texto com 1, ele terá 1 metro de altura. Eu quero meio metro, coloco aqui 0,5, ele vai ter meio metro de altura. Então, como nós estamos desenvolvendo o projeto numa escala 1 por 1 original, a gente tem que ir pegando referências conforme o que a gente já tem no projeto. Então, eu quero que a minha cota tenha, sei lá, 12 de altura. Então, digito 0,12, tá? E aí eu dou um aplicar. O texto de ambiente, eu vou digitar a altura dele lá na tela. Porém, o texto de cota já vai estar com 12 de altura específica, tá? Eu vou voltar aqui, texto de ambiente, definir atual e vou fechar, tá? Então, venho aqui, em propriedades de camada, crio uma camada chamada ambientes.
ambientes, vou colocar uma cor azul, essa daqui ó, é a 150, contínua, e o padrão pode ser qualquer um aqui, ó, 0.9, porque vai ser texto, né? Ó, deixo a camada aqui ó, selecionada, e aí então eu vou começar a colocar aqui, ó. Então eu vou escrever um pouco aqui acima da simbologia de nível. Para escrever, pessoal, textos simples, a gente vem aqui ó, no comando texto e pega essa opção aqui, ó, texto linha única. Esse linha única, pelo próprio nome que ele diz, ele vai gerar um texto em linha única. O multilinha é ideal para criar textos grandes, tá bom? Texto que você vai demonstrar uma carta ou instruções de um projeto, tá? Então, é como se você tivesse aqui as ferramentas do Word, literalmente, em uma área onde você vai digitar, tá? O linha única, você clicou na tela, especifica o ponto que você quer. Como eu peguei a opção texto de ambiente, pessoal, você se lembra que ele não tem altura? Então eu clico e nesse momento eu ligo o F8 e eu tenho que mostrar para o AutoCAD qual que é a altura que eu quero. Observem que do lado do cursor aparece lá 0.13, 0.18. Então meio que no olhômetro eu coloco a altura que eu quero. Então eu quero que fique aqui na casa dos 17. Tá? Eu clico e agora eu vou determinar o ângulo de rotação. Então se eu colocar para cá, o texto vai ficar em pé, certinho. Se eu colocar para cá, ele vai ficar virado na vertical, tá bom? Então, obviamente, a gente coloca nessa posição. E aí sim eu começo a digitar. Quando eu começar a digitar, ele vai usar a camada azul, chamada ambientes, e vai usar o texto padrão com aquela fonte que a gente determinou no estilo de texto ambientes. Então, eu vou digitar aqui, ó, garagem, Enter e ESC. Finalizo lá o comando. Olha que legal. Se eu quiser agora continuar colocando os textos de ambientes, eu posso usar aqui o comando e clicar em linha única? Posso. Mas aí eu vou precisar determinar a altura novamente e o ângulo de giro. Como eu já tenho um padrão de texto já feito aqui, pessoal, é melhor selecionar, vem no comando copiar, clica no centro do texto, desliga agora o F8 e replica aqui, ó. Coloca já próximos de todos a simbologia de nível. Rapidinho assim, ó. Vai ser tudo garagem, professor? Não, a gente vai alterar, tá? Como o estilo de texto já está criado e o padrão das alturas e giro a gente já colocou, basta vir aqui, ó, dar 2 cliques em cima e altera. Então, vou colocar aqui, ó, quintal. Olha aí, rapidinho. Aqui, ó, 2 cliques em cima, cozinha. Enter, ele já finaliza. ESC, seleciono aqui. Aliás, esse aqui é sala, né? Perdão, pessoal. Esse aqui é sala, ó. Sala. Ah, ficou um pouco tortinho. Seleciona, comando mover, clica no centro do texto e traz para cá, ó. Rapidinho. Tá vendo? Agora sim, ó. Cozinha. Aqui, banheiro. Corredor. Ou pode pôr hall, né? Vamos pôr aqui, ó. Hall. Seleciono, mover. Ó, pessoal, tá vendo como é rapidinho? E aqui a gente escreve dormitório. Aí aqui a gente escreve edícula. Ó, seleciona, mover, clica no centro do texto, movimenta mais para cá. Olha aí que legal, tá? Então, rapidinho a gente criou os textos dos ambientes aqui no projeto. Agora, entendendo isso, o mesmo conceito se aplica agora à cota. Vocês viram aqui no exemplo da janela que o texto ficou enorme, né? Então, já não dá. O certo, nesse momento, a gente vem no estilo de cota e a gente vai selecionar o Standard e vamos definir atual, certo? Esse vai ser o padrão que a gente vai usar agora. Porém, a gente vai vir aqui ó, no Standard e vai vir em modificar. Dentro de modificar, a gente vai vir em texto. E o estilo de texto, a gente vai migrar para aquele que a gente criou, chamado cotas, que é um texto com altura de 12 e ele está um pouco inclinado. Tudo bem? Então, não esqueçam, tem que alterar o estilo de cota e selecionar o texto que você quer. Qual que é a cor desse texto, pessoal? Sempre a cor por camada e o comprimento daqui, ó, a cor de preenchimento, aliás, em volta do texto, aqui ó, coloca nenhum, tá? Mas o texto tem que ser por camada. Professor, mas está com a camada azul, ambientes. Vou finalizar aqui o estilo, tá? Esse standard aqui, ó, e vou fechar. Então, o estilo foi criado, ou seja, alterado, né, o standard. Eu venho aqui, ó, em propriedades e crio uma camada chamada cotas.
tá? Cotas eu acho que já tem. Ah, já tem aqui, pessoal, perdão, ó, tá aqui embaixo, cotas. Eu só vou colocar uma outra cor, porque a gente fez um ambiente azul. Eu vou colocar essa laranja aqui a 30, contínuo 0.9. Isso, então seleciona aqui cotas, tá? Volta aqui no estilo Standard, observe então que ele já alterou lá, ó, tá? Ou seja, se eu vir aqui em modificar, ele já está por camada. Esse estilo Standard é original do AutoCAD, pessoal. Eu sugiro que vocês venham aqui, ó, coloquem então o texto Standard e dá um OK, para voltar para o original, tá? Porém, a gente vai selecionar o Standard e vamos criar um novo baseado pelo Standard, ou seja, é uma cópia. Vou clicar em novo e vamos colocar assim, ó, cotas, e pode pôr um tracinho, espaço usuário, para a gente saber que foi nós que criamos esse estilo. Ele está baseado pelo Standard, ele não é anotativo, tá? Porque a gente está trabalhando numa escala 1 por 1. E vamos continuar. Tá? Então agora a gente tem, olhando aqui em cima, ó, esse estilo aqui é nosso, é a gente que está criando, tá? Aqui, pessoal, tem várias opções para a gente poder modificar esse estilo. Observem que ele está com a setinha aqui, ó, tá vendo? Do lado. A gente não usa seta aqui. Tá? Observem que a linha do meio não está mostrando, tem que ter a linha. Então a gente tem que ir alterando. Então a gente tem pequenas abas aqui, ó, que eu vou mostrando para vocês adequadamente os principais ajustes. Então, a linha de cota, qual que é a cor dela, pessoal? Baseada pela camada. O tipo de linha, baseado por a camada, ou by layer. Coloca aqui, ó, a espessura por camada. Espaçamentos entre a linha de base é quando você tem um tipo de cota com linha base. Eu mostro isso aqui depois para vocês. Eu não quero suprimir as linhas de nenhum lado, tá bom? Ou seja, se eu quisesse, basta vir aqui, ó, ele suprime as linhas de cota. Eu quero que a linha de cota realmente apareça, como mostra aqui, ó, as setas para os dois lados, tá? Linha de extensão, que é essa linha passando da linha de cota. Então eu posso pôr aqui a opção dela, por camada também, todo mundo com a mesma cor, tá? Agora, vamos lá mudar então a simbologia. Símbolos e setas, no caso, é linha contínua, então não tem linhas e setas, é um oblíquo. Aqui, ó, vocês vão vir aqui embaixo, vai ter o inclinada e o oblíquo. Deixa eu ver como é que tá aqui, andaram dando uma mudada. Tem ponto, fechado, pode ser esse aqui, ó, traço de arquitetura. Isso, ó, mudaram o nome, tá? Ou seja, ele vai mudando lá a medida que a gente tem. O tamanho, pessoal, tá com 18 centímetros, então a gente quer menorzinho. 0.10, fica menor. Tá? Olha lá, fica menorzinho aqui o desenho. Se você tiver objetos com centro, aqui você tem algumas configurações, quebra de cota também, vou explicar depois. O texto, então esse aqui que a gente vai colocar, vai ser o texto cotas que nós criamos, tá? O texto, pessoal, ele vai ficar aonde, pessoal? Em cima ou abaixo da linha? Então a gente vê aqui, ó, posicionamento de texto. Ele, na vertical ele é centralizado, aqui ele vai ficar, deixa eu colocar aqui, acima da linha de cota, certo? E direção da vista tá certo, quando ele fica inclinado, a gente tem que colocar assim, ó, direita e esquerda, tá? Opa, aqui não, pessoal. A gente tem que colocar aqui, alinhado com a linha de cota, para que ele fique na vertical, ó, isso. Agora certo lá, ó, tá? E o texto, qual a distância do texto em relação à linha de cota? Tá com 9, pode diminuir aqui para 5. E damos um OK. Tá? Por enquanto é basicamente isso, tá, pessoal? Coloca aqui, ó, definir atual e fechar. Depois eu vou voltar e mostrando outras configurações para vocês. Agora vale entender, como o nosso texto que a gente criou aqui, ó, cotas, ele tem 12 de altura, automaticamente ele vai ter 12 aqui, o tamanhozinho dele, tá bom? Então agora, ó, cota usuário, clico no comando cota. Quando eu clicar, pessoal, olha só agora como a cota está muito mais agradável para a gente aplicar. A única alternativa que está faltando aqui, ó, é com relação à precisão. Deixa eu só voltar no estilo de texto, pessoal. Eu vou tirar aqui, ó, cotas e vou voltar para que ele fique normal, tá? Porque deitado não é muito legal. Vou aplicar, tá? Para que ele fique em pezinho assim, ó. Então eu vou selecionar aqui, ó, o estilo de cota, modificar. Vou vir aqui, ó, em unidades primárias, decimal. Vou colocar 2 casas decimais, porque a gente está trabalhando em um projeto em metros. E ao invés de ser ponto, eu vou colocar a representação de vírgula. As instruções lá continuam as mesmas, tá, pessoal? Tem que usar o ponto no lugar da vírgula. Apenas a vírgula que vai apresentar-se ali na cota, tá? Muito bom, pessoal. E aqui está faltando uma opção. Deixa eu só vir aqui em símbolos.
Tamanho da seta. Eu acho que é basicamente isso, pessoal. Pode dar um OK e fechar, tá? Então o texto vai ficar lá certinho, ó, mostrando 1,80 na cota, tá? Só tá faltando alterar esses tamanhos aqui, ó. Esse tamanho aqui, desse objeto, e qual a distância daqui para cá. Deixa eu vir aqui mais uma vez. Modificar. Aqui, a gente vai vir aqui ó, em linhas novamente. Estender além das linhas de cota. Tá passando muito, né? Tá com aquele pedação grande. Vamos colocar 0,05 também. Para cá. E estender a linhas de marcas. Tá vendo aqui, ó? Tá com 0. Vamos colocar 0,05 também. Isso, pessoal. Então, a gente alterou agora aquela pontinha para a esquerda e a pontinha que vai para cima. Ambas estão com 5. Dá um OK. OK. Observem lá, ó, que ficou ajustado agora. Olha aí a nossa cota. Quer mudar a distância em relação ao texto da linha? Volta lá no estilo de cota. Modificar. Texto, né? O texto está aqui, ó. Tá com essa distância de 5 centímetros aqui, ó. Tá vendo? Ó, deslocamento a partir da cota. Então, vamos diminuir 0,03. Dá um OK. Fechar. O texto ficou mais próximo. Olha aí, criamos um estilo de cota. Agora, pessoal, vale ressaltar que esse estilo de cota a gente criou para projetos do tipo executivo e para projetos, para desenhos, vamos dizer assim, retangular. Quando a gente desejar fazer alguma coisa que seja angular, relacionada a centros, raios, diâmetros, aí a gente pode criar um outro estilo posteriormente. Fiquem calmos, pessoal, porque é o seguinte, o estilo de cota aqui, eu entendo que tem muita informação aqui para passar para vocês, e aí conforme no decorrer das aulas, adequadamente eu vou explicando para vocês aí, tá? Mas a partir de agora, dentro desse arquivo, você tem esse estilo aqui, ó, chamado cotas usuário. Veio aqui, ó, clicou no comando, você vem simplesmente e pode ir cotando todo o projeto. Olha lá, o estilo já fica certinho para nós. Depois, no decorrer da aula ou das aulas, eu vou mostrando para vocês adequadamente como fazer o uso dos comandos de cota, ou como cotar o projeto, tá? Apenas a gente está criando a ideia do estilo de cota. E por fim, pessoal, aqui ó, no estilo de linha de chamada é a mesma coisa. Você vai selecionar o Standard, definir aqui atual. Se você quiser fazer modificações, clica aqui em modificar, você terá então as variações para modificar. Selecionou o Standard e definir atual, já traz um padrão razoável para se trabalhar aqui dentro do AutoCAD. O comando está aqui, ó, linha de chamada. Clicou no comando, seleciona um clique onde você quer que apareça a seta vai aparecer aqui, ó, obviamente muito grande, porque é um projeto em milímetros. Clicou e digita então a informação que você quer de texto. Ó, tá? Apertou o Enter, ESC, clica em Sim, ele finaliza mostrando uma indicação. Depois, pessoal, um pouquinho mais para frente aí nas aulas, eu vou trazer para vocês já estilos aqui de textos, estilo de cotas e estilos de linhas de chamada já prontos. Esta aula aqui foi mais para que vocês tenham uma ideia de como que funciona esse mecanismo, que a gente precisa editar o estilo para depois fazer o uso aqui dos comandos, tá bom? Mas aí eu vou trazer um template para vocês, ou mostrar para vocês como é que transporta estilos de cotas, textos e linha de chamada entre um arquivo e outro, tá bom? Então fiquem tranquilos que eu vou mostrar isso para vocês aí um pouco mais para frente, tá legal? E como usar adequadamente os comandos também eu vou mostrando aí para vocês, tá legal? Então, essas instruções na aula de hoje de criação de texto, criação de estilos de texto, cotas e chamadas, a gente vai progredindo cada vez mais aí nas aulas, tá? Muito obrigado, aguardo vocês na sequência das aulas. Tchau, pessoal, tudo de bom.